Prepare-se para o horror, bruto, frio, insensível e indiferente, vindo diretamente do espaço, porque hoje vou trazer para você a cor que caiu do céu. Olá pessoal, eu sou Pablo Souza, professor pesquisador, e esse é o canal Ler e Poder, onde eu compartilho contigo minhas leituras e reflexões. E hoje eu trago para você a minha resenha do livro A Cor que Caiu do Céu ou A Cor que Caiu do Espaço, do grande mestre do horror, ficção científica contemporâneos, H.P. Lovecraft. E antes da gente começar, eu já vou pedir logo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem gosta de leitura e literatura. Assim você me incentiva a trazer cada vez mais obras para a gente ler e discutir. Bom, para quem não esteja familiarizado, a gente precisa dizer que H.P. Lovecraft é um dos grandes nomes contemporâneos da literatura de horror, terror, ficção científica, suspense, toda essa gama aí de gêneros. É inclusive considerado o pai de um subgênero conhecido como horror cósmico. Seus contos e romances exploram a escuridão da mente humana e a vastidão do universo. São sempre recheados de criaturas perturbadoras e de entidades cósmicas, completamente indiferentes ao nosso conceito de realidade ou de lógica. Ainda hoje, muitas obras de horror e terror e ficção científica se inspiram no trabalho de Lovecraft, como a gente vai ver ao longo desse vídeo. Entre os seus contos mais famosos figura exatamente esse que a gente vai discutir hoje, que é A Cor que Caiu do Céu, ou A Cor que Caiu do Espaço, a depender da tradução que você esteja lendo, para o original em inglês, A Color Out of Space, que vai nos contar a história de uma cidadezinha que é afetada pela chegada de uma substância misteriosa e alienígena trazida em um meteorito. Bom, o conto em si ele começa com a chegada de um forasteiro que vai até um local conhecido como Charneca Queimada, que fica na fictícia cidade de Arkham, que é uma cidade sempre constante nas obras de Lovecraft. Eu tenho quase certeza que quando eu falo de Arkham, você deve lembrar de um outro universo em que essa palavra também aparece. Estou certo? Bom, esse camarada é designado para ir até essa cidade por uma empresa que quer desenvolver um empreendimento ali no local. E quando ele chega, ele percebe que o local tem assim essa aparência perturbadora, como se algo muito grave tivesse ocorrido ali. E a população que restou não é muito chegada a conversa com forasteiros e nem a abrir o jogo sobre o que é que ocorreu. E aí ele vai descobrir um senhor que é conhecido na região por ter as ideias fora de ordem e que é a única pessoa que se dispõe a contar sobre o ocorrido ali. E nisso ele conta a treta da queda do meteorito e de todo o caos que veio depois. A gente descobre que depois da queda do meteorito, uma comissão científica foi designada para ir até o local e que essa galera descobriu essa substância que não tem termos terrenos para a descrição dela de forma muito clara e que é sempre chamada no conto por a cor e que é assim sempre descrita como algo completamente absurdo. Daí a história vai se desenrolando com os efeitos da chegada dessa cor sobre a cidade, né? Como ela afetou os habitantes, a flora, a fauna, enfim, tudo que ela conseguiu tocar, vamos dizer dessa forma. As pessoas, inclusive, são profundamente alteradas quando elas entram em contato com essa substância dita a cor, né? Como se elas fossem contaminadas. Os personagens começam a sentir essa influência estranha e maligna e ter questionamentos sobre a própria realidade, sobre a própria sanidade, enfim, toda uma sequência de tretas. Agora não se preocupe porque eu não vou dar spoiler sobre o livro não, tá? Eu quero que você leia e tenha suas próprias conclusões. Inclusive, caso você leia, deixe seus comentários aqui para a gente poder discutir em conjunto. Outro aspecto assim muito interessante quando a gente lê esse conto é a descrição da paisagem e da atmosfera da cidade, que eu diria até que é uma constante do trabalho de Lovecraft. Ele sempre vai descrever assim um local onde a história se passa como um ambiente completamente opressivo e perturbador, como se você estivesse preso num pesadelo interminável. E o Lovecraft ele é mestre em fazer isso, né? De explorar a ideia de como a realidade ela pode ser às vezes mais estranha do que a própria loucura, ou de como a sanidade e a lógica são conceitos efêmeros e até mesmo ilusórios. Somado a isso, a ideia de que o universo e o cosmos são completamente indiferentes à presença humana. E as pessoas, quando se deparam com essa enorme indiferença, se sentem completamente oprimidas. Nesse contexto, A Cor que Caiu do Céu é uma
obra-prima desse subgênero do horror cósmico. E ela vai misturar elementos como ficção, fantasia, horror, para criar um trabalho que eu diria que é único, inovador mesmo, sabe? Eu diria que é leitura obrigatória para os amantes de horror e terror, e principalmente para quem gosta do trabalho do Lovecraft. Particularmente, eu acho sensacional a ideia de você ter uma cor como o antagonista numa história. Eu não tenho lembrança de nenhum outro trabalho onde isso apareça dessa forma, né? Aqui a gente foge completamente daquele clichê do alienígena, do predador, do alien que entra no bucho do Sigourney Weaver e sai rasgando lá, espalhando tripa. Não tem nada disso aqui, sabe? Você vai ter simplesmente uma cor provocando todos os males lá naquelas pessoas que são afetadas por ela. E uma coisa que merece muito destaque quando a gente fala desse ponto é que ele foi escrito em 1927. E assim, bicho, uma pessoa desavisada não consegue perceber que essa história tem quase 100 anos. Porque parece que ela foi escrita hoje em dia, sabe? Ela consegue ser ainda hoje muito atual, contemporânea mesmo. Agora, é claro, como é uma história de terror, de horror, a gente vai ter a participação das criaturas estranhas, um monte de bizonhice acontecendo, e vão garantir as doses necessárias de suspense, de arrepio, mas isso tudo feito bem ao estilo Lovecraft, sabe? Assim, de forma não muito exposta, né? É uma coisa piegas. Outra coisa que eu acho muito interessante falar quando a gente trata da cor que caiu do céu é de um filme chamado Aniquilação, que tem disponível aí na Netflix. Foi estrelado por Natalie Portman. Meu amigo, é impressionante que eles pegaram a ideia do conto A Cor que Caiu do Céu, do Espaço, e eles adaptaram assim de uma forma horrorosa. O filme é assim, nota 5,5, 6. Nem a Natalie Portman conseguiu salvar. E tem muita da Cor que Caiu do Céu ali, mas é mal explorado, sabe? Falando em loucura, questionar a própria sanidade, padecer sobre a indiferença do cosmos, isso tudo é um conjunto muito constante na obra do Lovecraft e que vai aparecer de forma mais proeminente, vamos chamar assim, nos mitos do Cthulhu, que são talvez o trabalho principal desse autor e que talvez eu faça uma resenha aqui um dia. E por que é que eu decidi falar sobre o Cthulhu aqui na Cor que Caiu do Céu? É porque na verdade eu falei da Netflix do outro filme dela lá, né? Só que agora eu vou fazer uma recomendação de um outro, esse sim, muito bom, que é estrelado pela Sandra Bullock, que é Bird Box ou Birdcage, não me recordo bem ao certo agora, e que esse sim é um filme muito bom e que me parece que também é influenciado pelo trabalho do Lovecraft, esse sim, mais específico, no chamado de Cthulhu. Lá a gente vai ter essa entidade que nunca aparece em termos físicos e que mexe com a cabeça das pessoas, deixa todo mundo tretado, e desafiando a própria sanidade e submergindo, na verdade, na loucura. E, bicho, quando você lê o chamado de Cthulhu, você assiste aquele filme e você diz, batata, o que está acontecendo aí é que o Cthulhu despertou. Inclusive, na época que o filme saiu, teve uma galera aí na internet falando que esse filme era inspirado nos mitos do Cthulhu. Bom, eu não sei se é exatamente inspirado, se a pessoa que escreveu aquela história se baseou no Lovecraft, mas que tem muito ali do chamado de Cthulhu. Isso é inegável. Se você vê o filme, se você lê o chamado de Cthulhu, você vai dizer, tem aí uma interseção muito grande. E caso você queira mergulhar de cabeça nos trabalhos do Lovecraft, vou recomendar para você esse livro que são os grandes contos do H.P. Lovecraft, que você vê que é grande, inclusive pelo volume. Ele é da Martin Claret. Esse livro saiu já tem alguns anos, então ele hoje em dia está num precinho assim muito bom, principalmente considerando a vastidão da obra que é representada aqui. Eu não sei se tem todo o trabalho do Lovecraft, mas assim, tem muita coisa. Esse livro é muito bom e rende, dá para perceber pelo volume, boas horas de leitura para os amantes de horror, terror ou ficção. Muita gente fala muito mal do H.P. Lovecraft porque considera que ele era uma pessoa xenófoba, racista, etc. E lá isso é verdade, porque ele era mesmo. Mas assim, isso não inviabiliza, eu não cancelaria o trabalho dele, porque é um trabalho de muita qualidade nesse gênero do horror e do terror. Eu acho, inclusive, que se ele não fosse uma pessoa minimamente perturbada, ele não teria conseguido fazer um trabalho tão bom em termos de ser tão ruim, vamos dizer assim. Não é? Porque quando a gente fala do horror e do terror, meio que quanto pior, melhor, né? Mas me diz aí, você já teria tido a oportunidade de ler A Cor que Caiu do Céu ou algum outro trabalho do H.P. Lovecraft? O que é que você achou aqui também dessa resenha? Eu gostaria que você deixasse aqui
nos comentários, principalmente se, caso você ainda não tenha lido, se eu tiver lhe despertado o interesse de ler. E se você chegou até aqui, eu vou reforçar novamente para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas amantes de leitura e literatura. Assim você me incentiva a trazer cada vez mais livros para que a gente possa ler e refletir. E até a próxima semana.